Uma garota chamada Tessa tá organizando suas coisas porque hoje é o primeiro dia de aula na universidade. Sua mãe e o namorado decidem levá-la até o alojamento e, chegando no quarto, conhece duas garotas, chamadas Steph e Tristan. Elas falam bastante e parecem ser divertidas. Sua mãe sente cheiro de bebidas e drogas, então ela sai do lugar. Tessa pede para a mulher confiar porque ela não vai fazer nada de errado. E aí vão embora depois de se despedirem. Tessa volta pro quarto e Steph pergunta se ela assustou sua mãe. A garota também diz que o irmão dela é bonito, mas Tessa corrige dizendo que é seu namorado. Então ela sai do quarto logo depois. Na manhã seguinte, indo pra sala de aula, Tessa encontra um rapaz chamado Landon. Ele estuda inglês e ela economia. Logo depois da aula ter terminado, a Tessa decide tomar um banho. E ela encontra um cara sentado no quarto lendo um livro. Ela fica chocada e pede pra ele sair, só que o rapaz diz que não tava olhando. Aí Steph chega e diz que ele é seu amigo. Ela chama a garota pra ir com eles na festa, mas o cara diz que ela não vai participar. Antes de ir embora, ele conta o final do livro que Tessa tava lendo, só pra irritar a menina. Brincadeira, hein, diretoria do Baixo da Gama? No dia seguinte, ela tava estudando na biblioteca e vê novamente esse cara. Isso deixou ela desconfortável enquanto os dois trocaram olhares por um momento. Mais tarde, Steph chega e faz mais um convite pra festa. Tessa não quer, mas aceita depois que a amiga insiste. Ela escolheu um vestido e depois foram pra festa, com todo mundo bebendo e se divertindo. Steph apresenta todos os amigos dela pra garota e pedem pra ela beber um pouco. E depois de um tempo dizendo que não gosta, ela bebe. O grupo então decide jogar verdade ou desafio. E Tessa escolhe verdade. Eles perguntaram qual é o lugar mais louco em que ela teve um momento romântico. Ela decide passar e escolhe desafio em vez disso. Aquele cara estranho pergunta se ela quer fazer esse momento romântico agora. Machista! Então Tessa vai embora. Ao ligar pro Noah, seu namorado, ele briga com ela por estar bebendo e termina a ligação. Depois disso, ela entra numa sala vazia e observa os livros, quando de repente o cara estranho pergunta o que ela estava procurando. Ele fala que não tá bêbado porque não bebe. Depois revela que esse era seu quarto. Os dois quase se beijam, mas ela sai dizendo que não pode fazer isso. No dia seguinte, ela senta com o Landon e descobre que o cara da festa também era novo na universidade, e seu nome é Harding Scott. Quando a professora faz uma pergunta sobre um livro, ele responde dizendo que o amor é um sistema de trocas e todos têm interesses. Só que Tessa rebate essa afirmação. Então um debate na sala de aula se inicia por um bom tempo, e Harding a encontra depois da aula, dizendo que aquilo foi emocionante. Ela começa a reclamar pro Landon, dizendo que o Harding é muito arrogante, e acaba descobrindo que os dois se conhecem. A mãe do Landon tá namorando o pai do Harding, e os dois se odeiam. De noite, Steph tá fazendo uma tatuagem e pede pra Tessa também fazer uma. Ela revela que Noah é seu primeiro namorado, e sua mãe quer que os dois se casem um dia. Antes de dormir, ela vê Steph tendo alguns momentos românticos e vira o rosto. No dia seguinte, ela tá pegando um café e Harding aparece. Ele quer começar do zero, quer mostrar um lugar pra garota, só que ela quer manter distância. Só que depois de pensar por um tempo, ela decide ir. Os dois andam alguns quilômetros de carro para um lugar que tem um lago bem grande. Ele tira as roupas e pula na água, e depois que ele oferece sua camisa, ela aceita ir aos poucos porque tá muito frio. Os dois conversam e Tessa diz que seu namorado tá no ensino médio. Ela pergunta se eles podem ser amigos, mas ele diz que isso é impossível, e os dois começam a se beijar. Depois, quando vão se arrumar, ele se vira para ela trocar de roupa, mas em vez disso, os dois começam a ter momentos românticos. Mais tarde, os dois vão para um bar e os amigos de Harding chegam. Ele começa a agir um pouco estranho, e mais tarde, depois de não querer beijá-la, a garota vai embora. De manhã, Tessa encontra um namorado segurando flores. De noite, os dois participam de uma festa e o grupo decide jogar um jogo. Quando chega a vez de Tessa, ela não participa. Então Harding chega e começa a brigar, mas sai logo depois. Mais tarde, o casal estava assistindo um filme, só que recebe uma ligação do Landon e foi encontrá-lo. Ela descobre que os dois brigaram e talvez ela pudesse ajudar.
Harding tá triste porque seus pais vão se casar, mas sua mãe vive em um barraco em Londres. Com os nervos à flor da pele, ele quebra o vidro e Tessa se machuca tentando pegá-lo. Ele leva a garota para o seu quarto e se desculpa por como ele a tratou antes. Depois disso, os dois começam a ter pequenos momentos românticos. Uma coisa leva a outra e ela acaba dormindo durante toda a noite. Tessa se encontra com Noah dizendo que estava preocupada, mas quando vê Harding parado lá, ele entende o que está acontecendo. Seu namorado vai embora e ela volta para o quarto muito triste. A garota sente como se tivesse perdido o melhor amigo. Durante os próximos dias, ela tentou falar com Noah, mas não deu em nada. Um dia, Harding aparece e os dois decidem conversar. Ela diz que Noah é amigo dela desde os 10 anos, quando seu pai a abandonou. Um dia, eles ficam na biblioteca fechada e os seguranças vão atrás. Os dois não paravam de rir e nunca vão esquecer desse dia. Harding começa a invadir as aulas dela para chamar a garota de linda. E um dia, Tessa percebe que ele estava escrevendo algo no caderno. Ela quer saber o que é, mas ele não deixa. De repente, sua mãe abre a porta e vê essa cena. É o suficiente para deixá-la super irritada. Ela pensa que Tessa vai arruinar sua vida por causa de um garoto, mas a filha rebate dizendo que vai viver a vida da maneira que quiser. Isso deixou sua mãe muito triste. E antes de partir, ela diz que vai cortar o contato com Tess. Harding a leva para um lugar e sugere que os dois poderiam morar lá por um tempo. Então, os dois se mudam e começam um relacionamento feliz. Brincam bastante e se divertem indo para novos lugares. Eles vão para a festa de casamento do pai dele e se encontram com Karen, a mãe do Landon. Ver seu pai com outra mulher deixou Harding irritado, mas Tessa tentou acalmá-lo. Seu pai faz um discurso. E enquanto isso, Harding diz que no passado, seu pai brigou com alguns caras e sumiu. Um tempo depois, esses caras foram à sua casa e atacaram sua mãe. Outro dia, Molly começa a perguntar sobre Harding pra Tessa. Ela tá com ciúmes dos dois e quer acabar com esse casal. Mais tarde, então, essa garota envia uma mensagem pro Harding e Tessa começa a suspeitar. Quando pergunta o que ele tá escondendo, ele manda ela confiar e diz que não fez nada. A protagonista decide se encontrar com os amigos de Harding para ver essa garota. Chegando lá, Molly revela que tem algo acontecendo, mas não é o que ela pensa. Ela mostra um vídeo do dia em que eles jogaram Verdade ou Consequência. O Harding tinha recebido um desafio que, adivinha, era fazer com que a aluna nova se apaixonasse por ele. Tessa não acreditou. Ela ficou chocada, sem conseguir dizer uma única palavra. Harding diz que isso é mentira e que os sentimentos eram reais. Mas Tessa vai embora para casa, para se encontrar com sua mãe e pedir desculpas por tudo. Ela não quer revelar o que realmente aconteceu, mas diz que a ama muito. E depois foi encontrar o Noah, que estava se perguntando por que ela estava ali. Ela explica que nunca quis machucá-lo. Ele aceitou as desculpas e os dois começaram a rir. A protagonista volta para a universidade e começa a escrever um e-mail para mudar sua matéria principal de economia para inglês. Enquanto isso, Harding não conseguia superar a separação e começa a chorar imaginando todos os momentos que passaram juntos. Mais tarde, ela recebe um convite para uma entrevista sobre o seu estágio. Ela estava sentada em uma palestra e o professor entrega um envelope de Harding. Essa espécie de carta mostrava que ele fazia desenhos dela no caderno. E também tinha um poema dizendo que pensava no amor como ficção, mas que agora ele entende de verdade o que significa. Ele pede perdão e diz que Tessa é a coisa que ele mais amava no mundo. Ficou com vontade de ver mais? Dá só uma olhada nesses vídeos que eu separei só pra você.